E eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que nós vivemos em Moçambique no ano de 2009. Nós estávamos de saída para uma viagem longa de mais de 1000 quilômetros, estávamos indo conhecer um campo para onde deveríamos nos transferir. E à noite, antes da saída, antes de dormir, eu recebi um e-mail do Brasil de uma irmã que escreveu em nome da sua filha. A sua filha é especial, não sabia escrever, mas pediu à mãe para escrever, dizendo que Deus havia incomodado para orar por nós. E eu fiquei muito feliz, respondi um e-mail ainda à noite, dizendo que orassem mesmo, porque no dia seguinte sairíamos muito cedo numa viagem longa. E como planejado, saímos às 4 da manhã. E logo às 7 da manhã nós sofremos um acidente muito forte. O carro deslizou no areal, chocou contra uma árvore, o carro deu perca, mas graças a Deus que nós fomos poupados. Eu, Sirlei e as crianças não sofremos um arranhão. Então nós louvamos a Deus porque Deus, veja bem como Deus fez, moveu o coração de um intercessor para interceder por nós, pelo risco que estava à frente. Então eu queria convocar você a permanecer com as suas mãos estendidas, porque se Deus tocou o seu coração para participar deste programa de intercessão, é porque Ele quer usar a sua vida para abençoar, nos proteger no campo. Nós estamos agora indo para um novo desafio, será um campo novo para nós, também para a Junta de Missões Mundiais. Nós estamos indo com o desafio de plantar igrejas, essa é uma região na janela 1040, e eu peço que ore por nós. Nós queremos dar continuidade ao trabalho que fizemos em Moçambique, com líderes locais, através desses líderes locais chegar a essas comunidades que ainda não foram alcançadas com o Evangelho. Pessoas têm orado, pessoas têm se importado conosco. Então, a igreja brasileira precisa lembrar-se disso. Não somos nós que estamos lá, mas somos nós igreja. Nós somos a igreja do Senhor fazendo o trabalho lá. Ele vem de um povo redimido, reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Bom dia, igreja. Tudo bem com os irmãos? Espero que durante esse tempo nós possamos realmente estar desfrutando da paz do Senhor em nossos corações, crendo sempre de que o Senhor é um Deus que está conosco todo o tempo. Que nós possamos cada dia se refugiar à sombra das asas do Senhor, até que passem todas essas calamidades que temos enfrentado, irmãos. Com fé e confiança nesse Deus que é tão misericordioso e que diante de tudo isso é um Deus que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Que sejamos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que trata de cada coração. Nós não sabemos a maneira de como Ele trata, mas Ele trata. E o nosso dever é aceitar com fé, paciência e esperança no passar de todas essas coisas, crendo que nós somos mais do que vitoriosos em todo o tempo, porque o Senhor é quem está conosco, lutando conosco nesta batalha. Quero também nesse momento agradecer em nome da Comissão de Promotor de Missões Mundiais pela campanha de missões mundiais deste ano, Pai. Nós sabemos que não foi fácil durante esse ano, devido à dificuldade que nós passamos em não desenvolver essa campanha como deveríamos fazer. Mas tudo que nós fizemos, o Senhor sabe o porquê daquilo que fizemos e também daquilo que não podemos fazer. Quero também agradecer pela vida dos irmãos, pela participação nessa campanha, pela fidelidade dos irmãos com seus dízimos e ofertas, a mesma igreja não estando juntas, mas os irmãos se permaneceram fiéis. Quero também agradecer, irmãos, pela vida dos nossos missionários. Nós sabemos, como o pastor Márcio falou ontem, dessa dificuldade, desse aumento do dólar. E quanto mais o dólar aumenta, mais desvaloriza a moeda. Mas nós cremos num Deus soberano acima de todas as coisas. Eu creio de que o Senhor está providenciando o melhor na vida dos nossos missionários. Que os irmãos estejam ofertando com alegria no coração, na certeza de que os irmãos estão abençoando a vida de cada um dos nossos missionários que está no campo. E é nessa direção que agora eu quero louvar o Senhor e agradecer com a minha oração esta campanha. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais essa campanha. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem motivado a tua igreja a orar, a participar com as ofertas, buscando abençoar a vida dos nossos missionários. Ciente da nossa missão que temos, Pai.
ciente de que o Senhor nos chamou para fazer parte desta missão de glorificar o Teu nome, ciente de que como igreja, Pai, nós possamos estar cada dia buscando fazer sempre os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, exercendo com todo o poder e autoridade o ministério que o Senhor nos concedeu, Pai. Porque a maior missão da igreja está em evangelizar almas, em levar almas a serem transformadas com a alegria do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te louvo e te agradeço por essa campanha, porque eu mesmo diante, Pai, de toda a dificuldade que passamos, de tudo isso, Pai, que estamos enfrentando, que cada um de nós possamos ter consciência da nossa responsabilidade de cumprir o nosso dever através de uma obediência e de submissão a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando nossa missão como igreja, que é de nos fortalecer no Senhor, de viver e praticar realmente os propósitos que o Senhor tem a cada dia sobre nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre as famílias da Tua igreja. Esta é a minha oração agradecida, em nome de Jesus. Amém. Jesus.
Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, 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 deu-me de beber. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, 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 deu-me de beber.
Boa noite, irmãos. Novamente é uma alegria estar compartilhando junto a vocês e que desde já nós possamos nos sentir desafiados a ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer para nós hoje. Amém? Gostaria de estar compartilhando uma parábola com os irmãos. É a parábola da grande festa. O texto está escrito lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Lucas 14, versículo 15 até o 24. Vamos lá, diz o seguinte: a parábola do grande banquete, ou a grande festa. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado todo aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Peço que também me dispenses. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. O senhor voltou e contou, o servo, melhor dizendo, voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde, disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda assim restam vagas, restam lugares. E o Senhor respondeu ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Essa é a parábola da grande festa. E essa mesma parábola ela está escrita lá em Mateus capítulo 22, do 1 até o 14. Mas fala de uma forma diferente, fala como uma festa de casamento ao invés de uma grande festa. Isso alguns intérpretes dizem que é devido... o livro de Lucas foi escrito primeiro do que o livro de Mateus. Então, as pessoas, os estudiosos afirmam que foi uma releitura de Mateus, do livro de Mateus, ou melhor, explicando melhor, o livro de Mateus conta uma releitura do texto descrito também por Lucas, onde o foco ali de Mateus foi direcionado à salvação. E uma das diferenças também é que ao invés de citar o Senhor, dono da festa, fala que o rei ele preparou uma grande festa para comemorar ali as bodas do seu filho. E cita consequências mais duras quanto às pessoas que recusaram esses convites. E ele diz lá no texto também de Mateus, capítulo 22, cita aquele versículo conhecido, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E é um pouco diferente o texto de Mateus da versão do de Lucas, justamente por conta disso, porque provavelmente Mateus ele trouxe para o contexto da época dele, tem umas referências à destruição de Jerusalém, coisa que na época que Lucas escreveu ainda não tinha acontecido, então provavelmente foi feita essa releitura para o contexto dele. Mas hoje é sobre o texto de Lucas que nós lemos e vamos compartilhar um pouco. E acerca desse texto, nós podemos tirar algumas perguntas que não somente podem ser aplicadas a essa parábola em si, mas perguntas que podem ser aplicadas a várias outras parábolas descritas na Bíblia. Pelo meu levantamento, em média, umas 40 parábolas só no Novo Testamento.
E assim, algumas perguntas que nós vamos ter algumas respostas hoje. Qual foi esse contexto e para quem essa parábola foi contada? Outra pergunta, por que será que essa parábola foi contada? Qual foi a finalidade? Existe algum ponto de destaque nessa parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? E aí? E por último, e não menos importante, por que será que eu trouxe uma reflexão sobre festa em um período de isolamento social que nós estamos passando? E nós vamos juntos aí aprender, tá bem? E desde já antecipo que um dos assuntos, ou melhor, o assunto central que eu gostaria de destacar é acerca de prioridades, ou seja, qual tem sido as nossas prioridades? E respondendo à primeira pergunta, sobre o contexto e para quem essa parábola foi contada, cabe ressaltar que Jesus ele está vindo de uma série de ensinamentos, de sermões em Jerusalém, ou seja, Jesus ele estava em Jerusalém. E o texto de Lucas 14, no capítulo que nós estamos lendo, do 1 ao 24, forma uma unidade composta de 4 episódios diferentes, ou seja, falam de coisas diferentes, ensinamentos diferentes, porém elas têm um ponto de referência em comum, que é a refeição feita na casa de um dos principais fariseus, onde Jesus ele era hóspede naquela casa. O primeiro episódio ele relata a cura de um hidrópico no sábado. Algumas versões trazem hidrópico, outros trazem enfermo, mas esse hidrópico significa uma patologia, ou seja, uma doença de acúmulo de líquido ou inchaço em partes do corpo. No caso, o dele era na cabeça, mas ressalta nesse texto, onde Jesus ele até fala para aquele povo, né? Quando ficar impressionado, nossa, curou ao sábado, mais uma vez causando polêmica acerca do sábado, e Jesus ele fala, por acaso se o seu filho, ou caísse o seu filho, ou um boi no poço, você não iria retirá-lo, né? Pessoas ou seres muito importantes, você não iria fazer nada? E ninguém ficou sem, todos ficaram sem palavras, né? Sem resposta. Esse foi o primeiro episódio. E o segundo episódio, Jesus ele conta uma parábola. Ele inicia com a primeira parábola nesse texto do capítulo 14, onde ele diz a parábola sobre os primeiros lugares à mesa, onde muitos queriam sentar nos lugares de honra, de status, nos primeiros lugares mais importantes, considerados. E Jesus ele conta essa parábola onde é melhor, trazendo um exemplo mais prático, né? É melhor você sentar num lugarzinho mais tranquilo e você ser convidado a sentar num lugar melhor, né? Onde os humilhados serão exaltados, do que você sentar num lugar bom e ter que descer de lá e ser de fato somente humilhado, vamos assim dizer. E o terceiro fala sobre a escolha dos convidados, onde Jesus ele fala que é melhor a gente juntar uma ceia com pobres, coxos, cegos, do que pessoas ricas ou até mesmo amigos, porque esses vão exigir algo em troca, ou melhor, vão exigir uma retribuição, né? Você faz na minha casa e depois eu faço na minha, ou algo do tipo. Já o pobre não, seria você faz na sua e somente na sua, ou seja, fazer e não esperar nada em troca. Jesus ele passa mais essa lição para aqueles. E o quarto é o trecho do qual dá início no versículo 15, sobre a parábola da grande ceia. E esses 4 episódios são diferentes, têm ensinamentos diferentes, mas o que tem em comum é que todos eles foram falados ali na casa daquele líder fariseu, onde estavam ali presentes os discípulos, os fariseus
e muitos especialistas na lei. Ou seja, essas eram as pessoas-chave que estavam ali, e esse era o contexto-chave, né? Onde o problema que a gente vai entender melhor acerca dessa parábola era acerca de que os convidados eles deram várias desculpas e não foram à festa. Mas agora nós vamos para a segunda questão. Por que a parábola foi contada? No texto de Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, diz o seguinte, Jesus falando, usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus, quando ele fala parábolas, ele quer explicar coisas desconhecidas. Coisas essas que muitas não são conhecidas desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus ele ensinava através de parábolas, porque ele queria que as pessoas tirassem lições morais acerca dos seus ensinamentos. E nesse não foi diferente. Jesus ele queria ensinar os presentes ali na sua ceia, naquela casa, né, que eram os fariseus, né, o líder fariseu que era o dono da casa, aqueles que lá estavam, especialistas na lei, discípulos, os que estavam presentes. Ele queria ensinar aquele povo. Indiretamente ele nos ensina até os dias de hoje sobre o reino de Deus, em resposta ao que o homem gritou. Essa parábola, quando a gente lê lá no versículo 15, a versão do livro é bem interessante. Diz o seguinte, ouvindo isto, um que estava à mesa, ou seja, um homem que estava à mesa com Jesus, exclamou, que privilégio seria o de entrar no reino de Deus? Ao que Jesus respondeu com a seguinte ilustração. Aí iniciou a parábola, ou seja, esse trecho que fala o que Jesus respondeu, nos remete a entender que Jesus ele contou essa parábola em resposta ao que o homem exclamou. Ou seja, esse homem ele falou, nossa, que seria um privilégio comer do pão, em outras versões, ou entrar, né, no reino de Deus. E Jesus ele inicia a parábola logo após a série, né, que nem a gente entendeu e conheceu no contexto, acerca de que não temos que nos preocupar com os primeiros lugares, e falando sobre quem deve ser convidado para a festa. Ou seja, essa parábola ela foi contada para falar sobre o reino de Deus. Foi contada também para que esses que ali estavam presentes entendessem assuntos importantes como a graça de Deus, sobre o reino em si, mas nós entenderemos melhor nas demais questões. Vamos para outra então. E próxima questão. Existe algum ponto, será que de destaque nessa parábola? Eu diria que é a parábola toda, mas um deles é o seguinte, essa grande ceia preparada por um homem, né, um senhor, como é dito nesse texto, é o conteúdo central de toda essa parábola. E ela é uma imagem muito difundida sobre o reino de Deus, onde muitos foram convidados. Isso corresponde à vontade de Deus, né, que é o dono da festa, ou seja, dono da casa, dono da festa, e representa que a vontade dele é convidar, fazer convites. E aqui já inicia de maneira muito, né, transparente, muito clara a história do evangelho em si, onde Deus ele mandou preparar a festa, ou seja, ele preparou o reino e convidou muitos para a sua festa. E assim como é de costume, né, até os dias de hoje, o convite ele é feito com antecedência, né? A pessoa que vai fazer uma festa faz antes da festa para que as pessoas possam se preparar. E é importante frisar que o dono da festa é que convida, é ele que
inicia, parte dele, a vontade de fazer a festa, e é ele quem inicia os convites, mas ele que convida, falando de outra forma. E quem age é somente ele, né, que nos usa para isso. Mas a gente vai falar um pouco mais acerca disso. Aí a próxima pergunta é muito claro, né? Talvez você esteja se perguntando, mas qual seria a interpretação dada, né, na Bíblia ou, né, sobre esse texto, sobre essa parábola? E Jesus, ele não explicou essa parábola. Diferente de algumas outras que ele explica, essa ele não explicou detalhe por detalhe. Mas ele nos revela por meio da sua vida e a sua mensagem deixada aqui na Terra para nós. Ou seja, nós podemos interpretar, ter algumas interpretações acerca disso. Claro que o Espírito Santo dele em nós nos ajuda a entender melhor, não é verdade? Então, assim, o povo de Israel, ele recebeu o convite por intermédio dos profetas, que viria Jesus, viria um homem, e esse foi o primeiro envio, ou seja, através dos profetas. E quando chegou a hora, ou seja, quando Jesus ele veio, sendo o dono da festa, ele se fez servo, e ele, enquanto o Senhor, né, o Senhor da festa, mandou lembrar os convidados que estava tudo pronto. Esse foi o segundo envio. E todos eles deram desculpas. Ou seja, nós estamos falando que primeiro vieram os profetas, esse foi o primeiro envio, do qual o Senhor mandou entregar os convites, primeiro envio. O segundo envio foi quando foi lembrar acerca da festa. Esse foi o segundo envio. Ou seja, Jesus ele veio, porém ele foi recusado por muitos. Muitos não reconheceram como Senhor. Disseram que ele era uma farsa, e inclusive o mataram por isso. E Jesus ele foi o segundo envio, no sentido, exemplificando a parábola. E o terceiro envio é quando o Senhor manda o servo novamente e fala que vá e convide todos, pobres, coxos, cegos. Esse foi o terceiro envio. E tudo isso exemplifica a mensagem do Evangelho, é a finalidade pelo qual nós somos cristãos, nós cremos e temos que agir. Mas a reação dos convidados parecem desculpas do nosso cotidiano, assim como nossa, eu tenho trabalho para fazer, tá chovendo, tá sol, nossa, tá tendo uma pandemia agora, nossa, estou sem tempo. E essas são, né, desculpas do nosso cotidiano, mas nós podemos ver no texto também que eles deram desculpas também do cotidiano. Ou seja, nossa, comprei um terreno, né, eu tenho que olhar o terreno. Nossa, adquiri uma junta de bois. Ou acabei de casar. Junta de bois, só abrindo um parênteses, é um nome popular dado a uma dupla de bois que são utilizados para desenvolver trabalhos de tração em atividades rurais, né, que é puxar lá o carro de bois ou o arado. E essas juntas são unidas por uma canga que assenta na nuca dos bois, prendendo eles pelo pescoço. É uma explicação, né, mais significativa. É claro que eu pesquisei porque nem entendo de agricultura, mas isso é o que significa junta de bois. Ou seja, o rapaz ele comprou os bois, os objetos, juntou eles e iria utilizar ali nas suas plantações. Ou seja, essas desculpas apresentadas, elas não foram aceitas pelo Senhor da festa, que se sentiu ofendido e ele reage com ira. Porém, no texto escrito por Lucas, o Senhor ele não persegue os seus primeiros convidados, aqueles que não foram para a festa, mas ele simplesmente passa a ignorá-los e dá ordens para que a sua ceia festiva,
que fora preparada, ou seja, que a festa aconteça assim mesmo, mas dessa vez com todos os outros convidados, aqueles que antes eram taxados como excluídos. Ou seja, os convidados das ruas, dos becos, pobres, aleijados, cegos, coxos, e torna claro novamente a vontade do dono da festa, que ele age em conformidade com a regra estabelecida lá por Jesus no versículo 13. Ao dares um banquete, convida também os pobres, os aleijados, entre outros. Isso torna claro que o dono da casa, ele não tinha problema com questão de posição ou valor social dos seus convidados. Ele não tinha problema quanto a isso. Ou seja, aqueles que inicialmente tinham perspectivas de comunhão da mesa, de comunhão de mesa, estão agora desconvidados. Aqueles que antes estavam, nossa, recebi um convite, agora eles foram desconvidados. E os que até então se achavam indignos tomam os seus lugares. Qual é a mensagem que tudo isso nos passa? Que antes, principalmente os judeus, os fariseus, entendiam que o evangelho era para eles, a salvação era deles. Os gentios não poderiam também ser salvos, conhecer do evangelho, aceitar, era algo exclusivo para eles. Mas Jesus, ele vem para acabar com isso e fala que não, eu vim para todos. Eu vim para os pobres, necessitados, para todos. E no versículo 24, já no final do nosso texto, ele explica, resumindo todo o conteúdo, as consequências da ira do Senhor. Ou seja, aqueles que não aceitaram o convite, que recusaram o convite, não provarão a ceia. Ou isto é, eles serão excluídos, assim como estão excluídos os fariseus que recusaram o evangelho trazido por Jesus. Aqueles que não reconheceram Jesus também foram excluídos. E a parábola, ela explica que Jesus, ele anda com publicanos, com pecadores, ele procura os pobres, os aleijados, os coxos, os mais necessitados, e ele faz o serviço do servo, que deve buscar os hóspedes para a sua grande ceia. E é, acima de tudo, uma parábola que ensina e anuncia a graça de Deus. E assim, entrando na última pergunta para finalizarmos, por que eu trouxe uma reflexão sobre festa em um período de isolamento? E aí eu trago a conclusão. Festa no sentido de que na verdade uma parábola, né? Ou seja, tem finalidade de nos trazer uma lição, uma moral através dela. E nós podemos ter 3 pontos diferentes acerca do que nós podemos entender com essa parábola. Primeiro, acerca do convite. O senhor da casa é quem convida, e os hóspedes, ou melhor, o senhor da casa é quem convida, e os hóspedes, tanto os primeiros convidados quanto os outros, eles apenas aceitam ou rejeitam a oferta de participarem da ceia ou do banquete. Isso é, aceitar ou não aceitar fazer parte do reino de Deus. E nós devemos observar que o reino de Deus, ele é descrito como um lugar que o acesso ele não pode ser comprado ou conquistado. Ele apenas se tem acesso a ele através de um convite feito pelo dono da festa. E por esse motivo essa parábola ela exemplifica de maneira tão clara e de fácil compreensão que ao reino de Deus a pessoa só tem acesso mediante a graça do convite. E nós, como porta-vozes, nós não sabemos a quem Deus fez esse convite. Porém, nós, por isso, melhor dizendo, nós temos que levar o evangelho a todos, sem exceção. Mas fica claro que muitos foram chamados, mas nem todos ou poucos foram escolhidos, do qual
é Deus, é quem faz, como dono da festa, faz o convite. O outro ponto que a gente também pode tirar acerca desse texto é acerca da recusa. Quem pede desculpas por não participar de algo, de algum evento, normalmente são as pessoas que estão se sentindo seguras e se sentem tão ocupadas com as suas tarefas do dia a dia, como os exemplos assim citados no texto. E o terceiro ponto, e não menos importante, que nós também podemos tirar acerca desse texto, é quanto à igreja dos mais necessitados. Lá em Marcos 2,17 diz o seguinte: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, a igreja, ela deve ser para todos, onde nós não temos que ter preferência por cadeiras. Tudo bem que a gente, tem preferência por cadeiras no sentido físico, de onde sentar, mas que fique claro que não deve ser no sentido de status ou posição alguma. Nós temos que sim ter uma igreja inclusiva, onde não tenha panelinhas, não tenha uma discriminação, um preconceito, onde nós temos que levar o evangelho a todos e ainda mais aos necessitados, porque é isso que a Bíblia e o evangelho nos mandam. Entre esses 3 pontos, a que eu gostaria de destacar mais profundamente e que tem me chamado mais a reflexão durante essa semana foi sobre o ponto da recusa, que está diretamente ligada às nossas prioridades, que é o assunto que eu gostaria de destacar. E trazendo por uma visão mais prática essa parábola, eu gostaria de compartilhar um exemplo prático da nossa vida, da minha e da Paloma. Nós nos casamos em 2018 e nós fizemos ali a nossa cerimônia e a confraternização no mesmo local. E nós contratamos um buffet, e desse buffet, do qual a gente tinha um limite de pessoas, e consequentemente essa lista de convidados, era justamente devido à existência do buffet. E nós entregamos assim os convites com todo esse cuidado, mas nós não pedimos confirmação de presença, porque nós não queríamos nos aborrecer ou ficar preocupado quanto a isso, de ficar sabendo quem vai, quem não vai, etc. Mas nós sabemos que nem todos que foram convidados participaram, ou seja, foram para o nosso casamento. E com certeza, se nós fôssemos perguntar para esses que não foram, não puderam ir, iriam ter diversas desculpas ou motivos. Porém, possivelmente e com certeza, no fundo dos nossos corações, talvez a gente não iria aceitar ou iria receber com ira essas desculpas. Até porque o convite é feito com 1 ano de antecedência, normalmente, mais ou menos. E detalhe, você tem a pessoa, melhor dizendo, que recebe o convite, tem o mesmo tempo para dizer que, poxa, não posso ir e ajudar assim os noivos a convidarem outras pessoas. Porém, essa zona de conforto que atraga aos convidados de recebi o convite, estou lisonjeado e fico na minha. Porém, como eu sou uma pessoa ocupada com as minhas agendas, infelizmente eu terei outro compromisso mais importante aí. Então, esse exemplo não necessariamente é sobre recusa, nem é mágoa com ninguém, jamais. Mas é justamente para a gente entender o significado, talvez trazer para uma parte prática da nossa vida, no sentido de que a gente entenda o que aquele senhor ele passou ao preparar com tanto carinho uma festa e mesmo assim muitos não viram como prioridade. Ou seja, para a gente conseguir se colocar no lugar desse senhor e pensar, poxa, caramba, realmente ele se dedicou, vou participar, mas não, muitos não deram prioridade. E assim como nos exemplos citados pela parábola, ou seja, negócios, trabalhos, a vida social,
esposa, filhos. Nós temos muitas coisas na nossa vida como prioridade e nós vivemos recusando convites, ou deixando mais claro, nós acabamos deixando outras prioridades, nós recusamos convites, recusamos compromissos, sempre nos afastando de um relacionamento mais profundo com Deus, ou com os nossos familiares, ou com os nossos irmãos, a nossa igreja. E na nossa vida pessoal, nós temos diversos planos, objetivos, sonhos, e não é errado pensar para alcançar ou planejar para alcançar, desde que nós estejamos atentos à voz de Deus. Porém, se torna errado da nossa parte a partir do momento em que nós colocamos esses pontos como prioridade na nossa vida. Ou seja, quando vem primeiro, antes do reino dos céus, ou seja, antes de Deus, frente das nossas famílias. E a minha oração, que eu compartilho com os irmãos, que espero que seja a oração de vocês, é que nós possamos entender o que essa parábola nos diz, e nós possamos reconhecer que nós precisamos sim cumprir o ID a todos sem exceção. Afinal, nós não sabemos a quem Deus fez o convite, né? A quem o Senhor convidou, mas Ele nos ordena a cumprir o ID a todos. Nós também oramos, nós devemos orar, entendendo que a salvação ela não se compra ou se conquista, mas ela é fruto da graça de Deus, mediante a um convite feito por Ele, que muitas vezes nos usa para isso. E que as nossas prioridades, a oração chave minha, que espero que seja a sua também, que as nossas prioridades estejam de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Precisar, estamos à disposição. Abraço. Tchau, tchau. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar passou a acalmar e que eu sei o tempo